Então, através daquele derramamento do Espírito Santo de Deus, que foi liberado, né? Para habitar no seu povo, não mais no meio, mas no seu povo. E aonde a Shekinah de Deus está, aí vem a abundância do Senhor. Maravilhas acontecem, milagres acontecem, curas acontecem, porque a Shekinah de Deus está em nós. Amém? Então, isso é tremendo, né? A igreja hoje clama por avivamento. É ou não é? Quem aqui tem clamado por um verdadeiro avivamento? Eu tenho clamado por um verdadeiro avivamento, porque eu sei que nós não estamos vivendo um verdadeiro avivamento ainda, mas há a promessa do verdadeiro avivamento para nós, para a igreja de Jesus. E a igreja tem clamado. Então, quando a igreja clama pelo um verdadeiro avivamento, isso quer dizer que nós perdemos o avivamento. Porque se nós conhecermos a palavra do Senhor na antiga aliança, o Velho Testamento, nós vamos entender que eles tiveram um verdadeiro avivamento. Em Atos, há cerca de uns 40 anos, né, eles viveram um verdadeiro avivamento que revolucionou aqueles séculos. Amém, igreja? Certo, igreja? Amém? Então isso é um verdadeiro avivamento, porque houve uma revolução. Porque a presença de Deus faz isso em nossas vidas. A presença de Deus, ela faz uma revolução na sua vida. Não é servir a Deus de ser religioso, vestir uma roupa religiosa, estar aos cultos, né? Porque parece, mas não é servir a Deus só de vir aos cultos. É muito mais do que vir aos cultos. É ter prazer de vir aos cultos. É ter prazer de estar na presença do Senhor. É ter prazer de estar na sua casa, mas sabendo que ali o Senhor está contigo ali. Que você não precisa estar entre quatro paredes para cultuar o Senhor. Mas é muito mais além do que isso. Vocês estão entendendo o que é avivamento? Então, quando hoje a igreja clama pelo avivamento. Avivamento quer dizer avivar, quer dizer, significa restaurar a vida, trazer de novo algo que se perdeu. E nós, como igreja, nós precisamos tomar uma posição diante dessa situação. A igreja, não estou falando de uma pessoa, duas pessoas. Eu não estou falando de um grupo de pessoas. Eu estou falando que se essa igreja, se ela tomar uma posição de verdadeiramente desejar o avivamento, verdadeiramente viver uma vida de pessoas avivadas, coisas sobrenaturais vai acontecer no nosso meio, na sua casa, onde você for, porque é a promessa de Deus para nós. É mais do que letra, é mais do que conhecer Bíblia, é mais do que conhecer o Logos. É receber o rema, é receber a vida. Isso é um verdadeiro avivamento. E eu te digo uma coisa: nenhum crente sobrevive se não tiver um verdadeiro avivamento no seu coração. Torna-se um crente frio. Em Apocalipse diz que, eu gosto demais, eu acho tremendo demais. Ali em Apocalipse, quando o Senhor disse assim: porque não és frio e nem quente, tu és morno, te vomitarei. Terrível. Isso é terrível para nós. A ponto do Senhor olhar para a igreja dele e falar assim: como vocês não são verdadeiramente, vocês não é nenhuma coisa nem outra, mas está no meio, nem sabe o que é. Para mim não serve. Amém? É terrível. Então, nós reconhecemos então como igreja que nós precisamos rever o nosso conceito. Amém? Aleluia. A igreja no primeiro século, ela conheceu um nível diferente.
de avivamento, como eu já disse. Ela conheceu verdadeiramente, porque quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, a vida de Deus veio habitar, né, na igreja. A igreja foi preenchida com a vida daquele que realmente trouxe o avivamento, trouxe uma revolução para a igreja. E eu fico pensando, como que os nossos irmãos lá no século passado, né, descobriu a forma certa do avivamento. Mas a gente, estudando a palavra do Senhor, a gente entende que eles tinham raiz. O Senhor, levou eles, treinou, no decorrer do tempo, ensinou eles o que é um verdadeiro avivamento. Nós entendemos que eles acertaram naquele tempo passado. E hoje nós olhamos para trás, para esse século, quando nós olhamos a Bíblia, nós falamos, nossa, mas eles não eram tão evoluídos. Nossa, eles não têm as coisas que nós temos, né, que são evoluídos hoje, né, tecnologia, tantas coisas. Eles não tiveram o que nós estamos tendo hoje. Eles não tiveram microfone para falar ao público, a multidões. Eles não tiveram carro para ir à distância pregar o evangelho. Mas eles tiveram um condutor, e eles seguiu esse condutor, que era o Senhor. Isso é interessante. As raízes judaicas, as raízes do verdadeiro judaísmo, foram que treinaram e levaram eles a conhecer o que é um verdadeiro avivamento de Deus na vida deles. Havia princípios, havia temor, né? Isso é tremendo. E hoje nós temos que aprender com eles. Quando o Senhor tirou o seu povo ali do Egito, na casa de escravidão, e ele estava no deserto, e ali houve uma ordenança de Deus para Moisés, aquele que o Senhor levantou para conduzir, para que ele fizesse o tabernáculo. Amém? Eles fizeram o tabernáculo. E depois do tabernáculo de Moisés, veio o tabernáculo de Davi. E depois veio o templo de Salomão. Depois o templo foi destruído, veio a reedificação do templo novamente. A gente vê isso lá no livro de Neemias. Amém? Sobre a reedificação do templo. Então, nessa caminhada da raiz judaica, do judaísmo, o Senhor estava preparando o seu povo, preparando os seus hebreus, para fazer deles uma verdadeira nação avivada. Isso é tremendo. E como nós precisamos aprender com eles. Amém? Então, entendendo a presença de Deus, esse é um ponto que nós precisamos estudar. Entendendo a presença de Deus. Sabe que nós queremos nós achamos que sabemos de muitas coisas, e nós chegamos a uma conclusão que verdadeiramente nós não sabemos nada. Porque se a gente realmente se a gente tivesse essa consciência, esse entendimento do saber, verdadeiramente do conhecimento de Deus, nós não estaríamos errando tanto. Não haveria tanta falta de temor no nosso meio. Não haveria tantas aberrações no nosso meio. Porque tem hora, meu irmão, que eu fico, meu Deus, tem misericórdia. Está faltando temor no meio do povo de Deus. Está faltando temor, e o temor vem acompanhado com respeito. A Bíblia nos ensina coisas importantíssimas. A palavra do Senhor nos ensina
princípio que não devemos quebrar. E nós quebramos princípios constantemente. E depois nós falamos, não, eu entendo tudo de Deus, eu conheço Deus, eu me relaciono com Deus. Agora eu te pergunto, que tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Deus? Se está nos faltando tanta coisa, se não está nos faltando temor. A pessoa vira a porta, vira as costas da casa do Senhor, ela não pensa duas vezes para perder o temor. Jovens que são criadas aqui, sendo conduzida no Senhor, no temor do Senhor, tudo é uma bênção, é fiel, quer se envolver tudo, mas na primeira oportunidade que quebra, que se encontra, perde-se o temor. Como que nós estamos entendendo a presença de Deus em nosso meio, se nós não estamos conseguindo passar tal coisa? Sabe, um exemplo disso, um jovem aparece na igreja todo sedento, apaixonado pelo Senhor, se dando, se entregando, querendo tudo de Deus, fogo de Deus, e aquela loucura santa, aquela paixão, porque todo apaixonado faz coisas extravagantes, faz ou não faz, igreja? Mas de repente, na primeira oportunidade, aquela paixão passa, porque o primeiro amor apareceu na sua vida, a primeira oportunidade de ter um emprego melhor apareceu na sua vida, a primeira oportunidade de realizar seu sonho de ter um carro é o suficiente para ter a perda do temor, do amor verdadeiro a Deus. Onde está Deus aí? Onde está o primeiro aí? Eu tenho me pegado a pensar nisso. Por quê? Porque eu tenho estado nessa igreja há muitos anos. Eu tenho visto, nós temos visto anos e anos, pessoas chegando e Deus abençoando, Deus transformando, a igreja orando, a igreja abençoando as pessoas, e famílias sendo transformadas, famílias sendo libertas, famílias sendo realmente abençoadíssimas pelo Senhor em todas as áreas. Depois da bênção, da prosperidade, não vai um ano. Cadê a fidelidade? Cadê a dedicação? Aí nós falamos, eu entendo de Deus, eu conheço Deus. Nós conhecemos Deus muitas vezes na nossa forma egoísta de ser como igreja, porque nós queremos de Deus, mas na hora que é para nós nos entregarmos, continuarmos naquela perseverança, no plantio, porque nós ficamos muito satisfeitos, muito rápido. Essa é a palavra certa. Deus começa a abençoar. Por exemplo, a Cristiane Lino está abençoando. A Cristiane Lino eu conheço. Deus de quantos anos? 16 anos, né? 16 anos. Deus sabe como que ela chegou aqui. Eu não vou contar não, né? Quem da época sabe, sabe. Quem não sabe, amém, né? Amém, né, Rosana? E agora a gente vê essa menina linda, abençoada, casada, né, com um homem de Deus. Conheço o Marquinhos, tem 16 anos também. Uxa, já estou ficando velha. Esse negócio nós já não podemos lembrar não, né? E próspera, com um bom emprego, é quase chefe. Está chegando lá, né? Lá na chefia. Deus tem promovido, né? Deus tem abençoado tremendamente. Ela pode ficar satisfeita só com o que tem, só com aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Mas se ela tiver com o coração no Senhor, isso não vai contaminar. Não vai contaminar. Sabe por quê? Porque o alvo dela não está aqui, em coisas materiais, mas está lá. E quanto mais ela almeja o lá, Deus o levanta aqui. É isso que Deus faz com a igreja. É isso que Deus fez na minha vida. É isso que Deus tem feito na nossa vida. E você precisa ser otimista para aceitar o que Deus pode fazer na sua vida, onde Deus pode te levar. A sua função é essa. Voltando para cá, né? Eu gosto de fugir um pouco, né, gente? Oh, Deus. Amém. Aleluia. A Bíblia, a palavra do Senhor descreve 4 níveis da presença de Deus. Quero falar sobre ela rapidamente.
4 níveis. O primeiro, a onisciência de Deus, que eu creio que todos sabem. A onisciência significa que Deus está presente em todo lugar. Amém? Precisa aprofundar aí? Creio que não, né? Essa igreja está bem instruída. Segundo, a presença interna de Deus. Quando recebemos a Cristo, olha só, e o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. O que eu disse? Lá na antiga aliança, o Senhor queria habitar no nosso meio. Na nova aliança, né, em Efésios que nós lemos, por causa que a cruz de Jesus quebrou a inimizade, o Senhor agora aumenta o desejo dele para conosco, que é habitar em nós. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Esse é o maior desejo de Deus, habitar na sua vida. É ser o seu Senhor, é te conduzir. Isso é tremendo, é forte demais. Então, a segunda é interna de Deus. Quando recebemos a Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. E tem gente que tem medo de levantar a mão e falar: eu quero Jesus na minha vida. Meu irmão, eu me arrependi tanto disso. Eu perdi tanto tempo. Está aqui minha cunhada, a Joana, né? Me conheceu lá daquela época. Sofrida, opressa, gaga. Isso não podia falar, gente. Eu não podia falar. Eu era tão machucada que eu era gaga demais. Eu ainda sou gaga, mas não muito igual eu era. Você não tem noção como que era o negócio. Meu irmão tá aí, ele sabe. Minha família é dos gagos, né? Então eu puxei esse lado, né? Jesus tem dado um jeitinho aqui, entendeu? E eu fiquei enrolando Deus. Ô, meu irmão, você está enrolando. Você está achando que está enrolando Deus? Está enrolando é você mesmo. Sabe, eu fiquei enrolando Deus. Eu ia para casa do Senhor, fazia uma campanha porque eu queria ser abençoada. Eu era uma vida opressa demais, de muita tristeza, muita miséria, muita falta de tudo, que eu já contei aqui, algumas coisas você já sabe. E eu fiquei enrolando Deus. Mas eu não sabia que era eu que estava sendo enrolada, porque eu estava infeliz. Deus comigo ou sem mim, Ele é Deus. Pronto, e acabou. Eu sem Deus, eu não sou nada. Diz comigo: eu sem Deus, eu não sou nada. E Deus continuando sendo Deus. Nós precisamos entender isso. O mundo te enrola, te engana. Mas na verdade quem está perdendo o melhor é nós. Amém? Então isso é o segundo. Terceiro, a presença manifesta de Deus. Às vezes Deus se revela de tal maneira que podemos senti-lo fisicamente. Que absurdo, bispa. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já teve aquele momento assim intenso na presença de Deus, de adoração? Os levitas sabem o que é isso, né? Eu quero crer em nome de Jesus. Os dançarinos também sabem o que é isso. Sabe aquele momento assim da palavra, que você começa a aprofundar na palavra, você começa... E de repente você sente algo diferente. Quem aqui já teve isso? Será que é só eu? É eu que estou ficando doida aqui? Porque eu não ia achar que eu era do outro mundo. É isso que acontece. Você está experimentando o terceiro nível. Às vezes Deus se revela de maneira poderosa, que podemos sentir a presença dEle em nós. De repente, você precisa de uma palavra. Você fala: Deus, fala comigo, Deus, eu preciso de uma palavra. Quem aqui já ouviu, parece que uma palavra vindo no seu coração, né? Vindo para você, e aquilo ali vem como bálsamo e traz refrigério. Quem aqui já teve essa experiência? É tremendo demais. Jesus morar dentro de nós é assim. Amém? E Ele não nos deixa enganado. E podemos quase ouvir a voz do Senhor. Quando a presença de Deus é manifesta, chamamos isso de glória. Chamamos isso de Shekinah. Fala comigo, Shekinah. É glória de Deus. O que é isso, bispo? É quando nós não conseguimos explicar o que é a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. O anjo do Senhor também pode. Parece que você sente que tem algo. Alguém está ali. Quem aqui já teve essa experiência de estar passando
por uma rua perigosa, a gente sente às vezes uma presença maligna, né? Um medo, uns arrepios, não é assim? Quando você está cheio de Deus, não é? Você sente, parece que você não está só ali naquele lugar. Parece que Deus enviou um anjo ali. Quem que já teve essa experiência? O Timóteo já contou várias experiências disso, amém? No momento mais difícil das nossas vidas, que nós vamos para a presença do Senhor, nós sentimos isso, o Senhor nos fortalecendo, amém? Quarto, habitação da presença de Deus. Esse é o quarto nível, e é quando a presença de Deus habita em nós em um determinado local. Isso aqui é fácil demais. Quando nós estamos aqui, com o corpo de Cristo, no encontro com Deus. Quem aqui já foi lá no encontro com Deus? Aquele sobrenatural. Aquilo ali é o quarto nível. Quando nós estamos numa adoração profunda neste lugar, que você não sabe se o céu abriu, ou se o céu desceu, ou se você subiu, alguma coisa está diferente, está acontecendo, você não sabe se explicar. Esse é o quarto nível. Então nós precisamos entender a presença de Deus. E precisamos também hospedar a Shekinah de Deus. O que é isso? Precisamos ter a Shekinah de Deus em nós. Não só momentâneos, não só algo instantâneo, porque nós fazemos todo ano, fechando o ano, nós fazemos a Shekinah, buscando a presença de Deus, projetando o nosso próximo ano, e agradecendo por tudo que o Senhor fez, seja bom ou seja mal. Prostramos e agradecemos o Senhor pelo ano. E eu me lembro que esse ano, eu creio que foi esse ano que eu disse para a igreja, eu estava em casa, sentada, e eu olhei minha geladeira, e na minha geladeira tem ainda o adesivo antigo, que está escrito, dai graça em tudo. E eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo, e eu estava muito assim, abalada ainda com a perda. E veio algo tão forte no meu coração. Eu falei, Deus, é tão difícil render graça em certos momentos. É tão difícil. Não é? Mas na semana Shekinah, Deus dá força para nós nos render ao Senhor, agradecer ao Senhor. E nós precisamos aprender isso. Lá em Êxodo que nós lemos, 25, versículo 8, no versículo, né? Nós lemos sobre isso, que Deus, Ele pediu a Moisés que preparasse, porque Ele queria vir sobre aquele lugar. Ele pediu para que aquele povo preparasse para receber a Shekinah de Deus. Agora eu estou te perguntando, igreja, você tem se preparado para receber a Shekinah de Deus? Ou você acha que a Shekinah de Deus vai vir assim, sem mais, sem menos? Nós precisamos preparar para receber a Shekinah de Deus. Amém? Há duas razões. Primeiro, Deus quer que a sua presença habite conosco, esteja no nosso meio. E a segunda é, Deus nos dá a responsabilidade para preparar, para receber a Shekinah de Deus. Então a responsabilidade de preparar, para você aceitar, para você recepcionar, é sua, é minha. E tem muitos que acham que a responsabilidade é só dos pastores, que a responsabilidade é só do líder, é só do líder de célula. Não preocupa com sua vida com Deus, não tira seu momento na presença do Senhor. Não, olha, a intimidade é individual, entendeu? Não é responsabilidade só dos bispos, dos pastores, dos líderes, dos seus discipuladores. Não é a sua responsabilidade. Então é a nossa responsabilidade de preparar esse ambiente para receber a Shekinah de Deus. Amém? Quer dizer, a palavra santuário quer dizer o lugar santo, lugar especial. É esse lugar que Deus quer estar. Que lugar especial?
Eu creio que o seu coração preparado, ele é um lugar especial. Amém? O seu coração, ele estando preparado, ele é o melhor lugar para receber a Shekinah de Deus. Amém? Então você, a palavra do Senhor fala que nós somos o quê? Santuário do Deus o quê? Vivo. Santuário do Deus vivo. E Deus quer que esse santuário que é nós esteja preparado. Amém? Glória a Deus. A presença de Deus deve ter um lugar especial. Não é de qualquer maneira. De repente você passou um dia, uma semana agitada, irada, e de repente você quer receber. Prepara primeiro. Vamos chegar lá, como preparar. Amém? Vamos aqui. Abra aí comigo em Êxodo 13. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Isso aqui dá uma pregação tremenda, amém? Então aqui o Senhor conduziu numa coluna de nuvem o seu povo, porque nessa caminhada eu já disse que o Senhor estava preparando o seu povo para conhecê-lo, para receber o avivamento, para receber o verdadeiro avivamento. E o Senhor estava com eles através de quê? De uma coluna de nuvem. Amém? Em Êxodo 40, versículo 34 e 35. Pode abrir aí. Êxodo 40. Nós estamos falando que nós precisamos aprender, né? A presença de Deus, entender a presença de Deus. E aqui nós vimos que Deus estava caminhando com o povo, preparando o seu povo para que eles aprendessem sobre Deus, para receber o avivamento que ele estava preparando. Aqui diz assim no 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Portanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aleluia. É Deuteronômio 29. Olha só, mais uma manifestação. Por quê? Porque Deus queria ensinar o seu povo a preparar um lugar para Ele. Eu disse que o primeiro Deus queria habitar no meio. Depois na nova aliança, que o Senhor queria estar com o povo, habitar no povo. E aqui o Senhor durante muitos séculos, muito tempo, Deus preparou tudo isso para que isso acontecesse nos nossos dias. Amém? Então diz assim, Deuteronômio 29, versículo 5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós os vossos vestidos, e nem se envelheceu no seu pé o teu sapato. Deus estava ensinando sobre a proteção e a provisão de Deus. Amém? Os cuidados de Deus. E em Salmo, diz assim também, em Salmo 63. Estou correndo um pouquinho, mas eu quero que vocês entendam que Deus trabalha para que nós possamos entender que nós estamos seguindo um Deus verdadeiro. Amém? 63. Deus quer que você tenha entendimento, e que você o busca com o entendimento, igreja. Amém? Diz assim:
Versículo 2, 63, 2. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Davi aqui estava expressando no Salmo que ele presenciou a presença de Deus no santuário, no tabernáculo. Então ele estava tendo uma convivência com Deus. E eu te garanto que Deus tem proporcionado a você, igreja, ter convivência com Ele, dia após dia, ensinando o como entender, como desejá-lo. Amém? E tantas outras, né? Em 2 Crônicas 5:14, diz assim: o templo em Jerusalém era o lugar da presença de Deus. O templo. E nós entendemos também na Nova Aliança, no Novo Testamento, que nós somos o templo de Deus. Quem aqui tem tido esse entendimento que nós somos o templo de Deus? Isso é muito sério. Isso é poderoso. Nós vamos entender a importância disso. Não é simplesmente você pegar uma Bíblia, colocar na mão e dizer eu sou crente. Não é simplesmente você mudar suas vestes, né? E não, agora eu sou crente. É muito mais do que isso. É você entender que você carrega dentro de você o Deus, o seu Deus. Ele está em você, em todo e em qualquer lugar. Porque através disso, da presença de Deus em nós, aí nós verdadeiramente receberemos o verdadeiro avivamento. Quer dizer, o avivamento está em nós. E nós buscamos, e nós queremos, e nós pedimos. Que isso? E o avivamento está aqui. O que está faltando? Você já parou para pensar? Tudo para o avivamento você tem, eu tenho, nós temos. E aí? O que está acontecendo? Nós somos o avivamento do Senhor nessa terra. É a igreja. Você entendeu? Dia após dia nós estamos andando com o Senhor, estamos experimentando sempre dele e tendo experiência com o Senhor. E nós queremos o avivamento. E o avivamento somos nós, é Deus em nós. Deus no vaso de barro. Entendeu? Deus no vaso de barro. O que é um vaso de barro? É nada. O que você faz? Quebra o vaso de barro, vira pedaço. Ah, Deus, precisamos entender que nós temos o Shekinah de Deus, que nós temos o avivamento de Deus. O que está faltando? Você pode falar para alguém aí? Você já sabe a resposta? O que está faltando, igreja? Fala aí para alguém. Oh, o que está faltando? Irmão, irmã, o que está faltando? Está faltando alguma coisa. E hoje nós vamos sair resolvido com essa situação. Em nome de Jesus, amém? Vamos sair daqui resolvido, em nome de Jesus. Aleluia. Ai, Deus, amém? Está decidido, né? Amém, glória a Deus. Conclusão, amém? Vou pular aqui para a conclusão. Você tem um livrinho, você vai comer melhor essa palavra, receber melhor, buscar mais revelação, porque ela é tremenda demais, amém? Conclusão: todo o território onde Deus está é abençoado e santificado. Ah, Deus, todo o território onde Deus está é abençoado e santificado. Então você é abençoado e santificada. Você é santificada no Senhor. Quem que já ouviu falar alguns ditados por aí, diz assim, o crente é doido, o crente, eles prosperam porque eles não bebem, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo, não fazem aquilo outro. Quem que já ouviu isso? Não é nada disso, é porque aqui está a palavra, diz de Deus, que onde Deus está, aí Deus está conosco, Deus nos santifica, Deus vai à nossa frente. Amém. Gente, olha aqui.
Isaías, olha só o que acontece lá em Isaías. Isaías, eu gosto muito de uma passagem que tem lá, tem várias, é tremenda, né? Mas tem uma que é tremenda. Diz que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha, aquecida quantas vezes? 7 vezes. Mas se Deus era com eles e Deus estava à frente, Deus abençoou, por que Deus deixou? Porque Deus queria testificar do poder dele. Sabe as suas provas, as suas lutas? É porque Deus quer testificar do seu poder para outras pessoas saber que tem Deus aí. Você sabe o que aconteceu com eles? Nada. Eles saíram de lá vivinhos, sem nenhum cheiro de fumaça. E diz também, quando passar pelas águas, não vai afogar. Gente, que eu sei de testemunho de que Deus faz no nosso meio. Não estou falando no meio da igreja, luz para os povos, não. Estou falando da igreja de Jesus, aquele que serve ao Senhor com entendimento. Acidentes que era para ser morte fatal e Deus livra, a não ser que seja o dia determinado pelo Senhor. É a fornalha. Eu estive nesses dias, já estou encerrando, viu, meu bem? O negócio começa a esquentar, a gente tem que passar logo o microfone, né? Que coisa, né, gente? Amém. Eu estive nesses dias fazendo um propósito com o Senhor. Eu estou sempre com um propósito, né? Tem um de 2 anos aí, estou na metade dele. Vocês viram que eu mudei meu visual? Eu não estou tão fashion, né? Eu estou mais simples, mais light, mas é uma direção de Deus. Tenho orado pela igreja. Eu sinto que é o momento disso. Deus quer Deus quer fazer algo assim, né? Então, eis-me aqui. Deus colocou no meu coração, tem ido. Mas é lógico que eu não tenho me largado pelas cobras também não, né, gente? Então, eu fiz um propósito com o Senhor de uma semana ler o Salmo 100 vezes. 20 vezes por dia. E orando ao Senhor por algumas situações. O mesmo Salmo. E eu estava falando com o Timóteo hoje, como eu vi Deus agindo. Nós precisávamos, eu vou falar, com a nossa construção a gente apertou bem. Apertamos mesmo. Que a gente tirou tudo que a gente havia possibilidade para a gente adiantar o máximo lá em casa, né? E eu também coloquei isso diante do Senhor, a provisão. E não é que Deus trouxe uma grande provisão? Deus trouxe. Deus é lindo demais. Nós estávamos preocupados que ia terminar o ano meio assim apertando, com prestações, com coisas. E Deus supriu. Veio não sei da onde. Não pedimos nada a ninguém, nem ninguém sabia de nada. Era só eu e Ele mesmo. E Deus trouxe. Nós estamos terminando o ano abençoado, graças a Deus. Agora eu sei que Deus está fazendo essa igreja, porque o alvo maior meu é a igreja e a vida dos pastores. Eu tenho orado por esses pastores, por todos os pastores dessa casa eu tenho orado. Então, isso é a fornalha, isso é o mar que vem tentar nos cobrir. E Deus pega pela mão e faz assim, ó, puxa. Quem aqui pensou que esse ano não ia conseguir? Estenda as suas mãos. Quem aqui pensou que não, isso eu não dou conta? Acabou mesmo, não dou conta. O que está acontecendo esse ano na minha vida? E quem aqui tem edificado que está terminando um ano, parece que um milagre aconteceu, o sobrenatural veio e te levou a escapar. Deus faz. Amém? Então somos abençoados. Em Levítico 26, que eu não vou ler, versículo 4 e 12, diz: há 4 listas de benefício para nós que somos um povo abençoado e avivados. Amém? Depois você lê lá: eu vos darei, olha só a primeira, chuva sobre a terra, quer dizer, produtividade. Comereis o vosso pão e habitareis seguro. O Senhor nos dá segurança. Aleluia. Olharei para vós e vos farei fecundo crescimento. Andarei entre vós em intimidade. 4 coisas que Deus fornece para o seu povo: é
produtividade, segurança, crescimento e intimidade para aqueles que os buscam. Você pode levantar, você pode ficar de pé agora, tomando posse disso. Às vezes você falou: bispa, foi difícil, esse ano foi o ano. Quem que pensou assim: Senhor, esse ano foi o ano de muita prova, de muita coisa difícil, de muita tristeza, às vezes de muito choro. Mas eu te garanto, se você olhar para você, não te faltou produtividade, segurança, crescimento, intimidade com Deus. Não faltou. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui juntos e vem a soma, e nós olhamos e vimos como Deus tem abençoado, como Deus tem prosperado a igreja.